imagem não me intimide, né? Mas, antes de nós começarmos, eu queria falar um pouco deste curso. Primeiro, do trabalho decente. Quando, em 98, a OIT cunhou essa expressão na declaração específica que nós vamos ver, não se esperava que esse tema ele tivesse uma longevidade tal como no final se apresentou. Não que se esperasse que em poucos anos desaparecesse uma discussão a respeito do trabalho decente. O que não se esperava é que isso fosse tomar uma importância tão grande em diversos países. O Brasil é exemplo. Embora nós não tenhamos, do ponto de vista prático, ainda uma experiência pelo menos satisfatória em matéria de trabalho decente, do ponto de vista da atuação governamental, do ponto de vista do planejamento, é nítido o engajamento, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais em relação a essa temática. Então, me surpreende o fato de, não me surpreende o fato de nós estarmos em 2013 discutindo o trabalho decente, mas me surpreende que esse tema ainda seja um tema atual. Tá? O tema tenha durado tanto tempo, tenha efetivamente transformado uma agenda dos estados dos países, né, de estados soberanos, e que ainda seja um tema atual. Para ser uma ideia, eu que, aposentado do Ministério Público, não tenho mais as amarras, falava lá fora, não tenho mais as amarras de pedir autorização para me deslocar, eu fui ano passado para Assunção falar de trabalho decente para o pessoal da Federação Latino-Americana de Jornalismo. Eu fui em 2011 para a escritora regional da OIT em Lima falar para juízes, principalmente juízes do trabalho da 4ª região, a respeito de trabalho decente. Eu fui este ano agora, no início de abril, um pouco antes do nosso congresso, para Valdívia, no Chile, para falar de uma parte do que se compõe o trabalho decente. E tenho já minhas viagens programadas para o ano que vem e para o próximo, também relacionadas a aspectos que dizem respeito ao trabalho decente. Então, é um tema que ainda tem rendido muita discussão. Bem, quero dizer para vocês uma outra coisa. Então, a importância dessa temática me parece nítida. Agora, existe uma observação, uma advertência que eu preciso fazer. Nos últimos 3 anos, depois da minha aposentadoria no Ministério Público, evidentemente que eu me dediquei muito mais à formulação teórica do que à vida prática dessa temática. Não que eu vá discutir durante essas 16 horas a questão do trabalho decente exclusivamente sob o aspecto teórico. Até acho que, para mim, para este curso é mais importante. Aí vocês diriam, por quê? Uma vez que nós somos agentes do direito, trabalhamos como operadores. Porque é exatamente esse o aspecto que eu acredito que eu possa mais contribuir. Se fosse para discutir apenas no aspecto prático, o inverso seria verdadeiro. Um de vocês sentado aqui e eu sentado aí. Então, o que eu vou tentar trazer nessas 16 horas é uma formulação principalmente teórica a respeito dos temas que envolvem o trabalho decente, discutindo também no aspecto prático. Tá? Peço então que, ao longo da discussão, a gente possa discutir, travar os debates necessários para que a gente possa encontrar essa correspondência entre teoria e prática, até porque já é difícil acompanhar a evolução legislativa no Brasil, né, em relação a essas questões, mais difícil ainda. Então, eventualmente, alguma falha, acredito que não, eu sempre só aprendi com os antropólogos, com quem eu trabalho na Federal do Pará, e a gente deve dar para a lei, ou ter com a lei o mesmo rigor que a gente tem com as fontes doutrinárias. Então, a última coisa que um antropólogo faz antes de publicar um texto é checar no órgão oficial se a legislação mudou. Nós que vivemos do direito até nos desacostumamos a isso. Não deveríamos, até porque a evolução legislativa é tão grande
que de um dia para o outro mudam todas as portarias, todos os decretos, os regulamentos que tratam de uma determinada matéria. Tá? Bem, quem me conhece sabe que eu tenho absoluta disponibilidade para discutir qualquer assunto relacionado a essa temática e, portanto, estou aqui para a gente, durante essas 16 horas, trocar ideias, para ouvir críticas, complementações. Fiquem à vontade. Tá? Nós fazemos isso sem nenhum problema. Vocês ainda não receberam os slides, mas o Sandoval vai providenciar. São 98 slides, mas isso não deve ser motivo de nenhuma preocupação. São 98 slides, mas esse é um curso que já foi ministrado uma primeira vez. O tempo é perfeitamente suficiente para que a gente possa apresentar toda a temática, até porque alguns slides têm mais o objetivo de reforçar para vocês que vão ficar com material a ideia, principalmente em relação à legislação internacional. Então, eu não discuto aqui, quando eu falo, por exemplo, do trabalho da criança e do adolescente, todas as convenções internacionais que existem, mas eu apresento para que a gente possa ter um panorama mais geral e verificar como essa pletora de normas não é uma realidade apenas do ponto de vista do direito interno, ou do direito que nós construímos internamente, mas também do direito internacional que nós absorvemos por meio da ratificação, tá? E no final completando por meio da promulgação. Então, toda essa quantidade de normas ela é trazida para dentro dos slides, mas não necessariamente discutida uma a uma. Tá? Vocês não receberam os slides, mas receberam o programa. Então, viram que nós vamos, neste curso, a partir de uma emenda que foi construída por mim e pelo Sandoval, ainda no ano de 2011, acredito, no início de 2012, nós vamos, tendo como objetivo discutir o trabalho decente e o papel do Ministério Público do Trabalho no enfrentamento do trabalho indigno, discutir diversas questões. E aí o curso é subdividido da seguinte forma: nós iniciamos, isso vocês receberam o programa, nós iniciamos com uma discussão mais genérica de direitos humanos, enveredamos pela discussão mais específica do trabalho decente e, por fim, nos rendendo, pelo menos para fins do curso, a sistemática da OIT ou a limitação imposta na Organização Internacional do Trabalho, não pela vontade, com certeza, dos seus dirigentes mais próximos, mas pela vontade do conjunto de estados que formam a OIT, terminamos discutindo os 4 aspectos da liberdade do trabalho decente que a OIT contempla na Declaração de 1988. A liberdade no trabalho, a igualdade no trabalho, a proibição do trabalho da criança e a regularização do trabalho do adolescente, embora essas sejam palavras que poucas legislações no mundo utilizam, mas nós, de maneira avançada, o fazemos, e é por isso que eu vou falar dessa forma. Bastaria dizer proibição do trabalho infantil, ou proibição ou regularização do trabalho infantil, ou do trabalho da criança, que como a maioria das legislações se refere, também aos adolescentes, e a liberdade sindical. Tá? Centramos, então, nessas 4 temáticas, no encerramento do curso, para, no final, discutir como é que o Ministério Público deveria enfrentar o combate ao trabalho decente. Qual é o papel do trabalho decente na atividade do Ministério Público e como nós pensamos que essa é a melhor maneira de esse enfrentamento ocorrer. Evidente que eu mesmo aposentado continuo tendo a minha posição a respeito, mas eu sempre espero, e no curso anterior isso aconteceu, eu sempre espero que a minha posição seja apenas um ponto de partida para que essa reflexão possa ser feita por todos nós. Tá? Principalmente por vocês que ainda se encontram em plena atividade do ponto de vista da instituição. Bem, e aí, sem mais delongas, vamos começar com a questão dos direitos humanos. Pode parecer um pouco desnecessário, talvez excessivo, nós discutirmos a evolução histórica dos direitos humanos, mas essa é uma temática que sempre cabe relembrar. E tem que cabe relembrar? Para a gente poder compreender como é que essa construção foi feita.
Tá? Eu tenho dito que no Brasil o melhor autor que trata dessa questão é Fábio Conde Comparato, no livro de todos conhecidos, Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Fábio Conde Comparato, que não tem um manual de direitos humanos, alguém pode dizer estranhamente não tem, na verdade usa a Afirmação Histórica dos Direitos Humanos para construir toda uma ideia a respeito dessa temática. De que maneira ele faz isso? Inteligentemente, aproveitando os principais documentos normativos ou não apresentados ao longo da história e que têm relação com a temática dos direitos humanos. Depois de fazer uma introdução, mostrando que a discussão de matérias atinentes aos direitos humanos já eram discutidas desde a antiguidade, ele se fixa, para fins de construção dos documentos que fizeram a construção dos direitos humanos, a partir do que eu chamo de primórdios, não necessariamente é uma expressão comparada, é uma expressão minha, e a Magna Carta de 1215, imposta pela nobreza e pelo clero ao rei João Sem Terra, na Inglaterra. Ela não é considerada ainda um documento de direitos humanos, embora alguns autores utilizem às vezes como o primeiro documento, porque ela não está relacionada nem a todos os cidadãos ingleses. Naquele momento, aquele documento que traduz ou que traduzia o que para nós hoje em dia compõe uma parte do que nós chamamos de direitos humanos e no plano interno dos Estados de direitos fundamentais, estava vinculada a pessoas determinadas. Quem? Os integrantes da nobreza e os integrantes do clero. E é por isso que nós só podemos considerar a Magna Carta como primórdio, como fazendo parte dos primórdios dentro da evolução histórica dos direitos humanos. O primeiro momento dos direitos humanos, eles vêm com as declarações de direitos. Tá? Primeiro, a mais antiga delas, que é a Declaração de Direitos Inglesa, de 1689. Também chamada, embora também se diga isso para a Declaração da Independência dos Estados Unidos, Bill of Rights. Mas o certo é que a Declaração Inglesa tem, dentro desse conjunto das declarações, no primeiro momento dos direitos humanos, uma primeira fase, a importância de ter trazido pela primeira vez, ainda vinculada aos cidadãos ingleses, um conjunto de direitos que nós hoje em dia vamos considerar como parte daquele conjunto indispensável para a vida do ser humano. Tá? Dois aspectos chamam a atenção e não estão relacionados ao trabalho. O primeiro, em matéria penal, que é a proibição das penas cruéis e infamantes. E quem já leu, por exemplo, Vigiar e Punir, do Michel Foucault, sabe o que se está falando quando se fala numa pena cruel. Não precisa ler o Vigiar e Punir todo, que é um livro em parte ultrapassado, mas ainda assim um livro fantástico do Foucault. Basta ler as duas primeiras páginas. Nas duas primeiras páginas do Vigiar e Punir, Foucault narra o suplício de Damien, um blasfemador condenado à morte por esquartejamento por 4 cavalos. E aí, como ele provavelmente devia ser um homem muito forte, ou os cavalos talvez muito fracos, o certo é que aquele suplício não terminava. E para acelerar, então, o carrasco secciona os tendões dos 4 membros de Damien para que eles possam ser arrancados mais facilmente. Isso é Foucault narrando nas duas primeiras partes. É um livro que começa bem sangrento. Como, possivelmente, isso tornaria a pena mais rápida, colocava chumbo quente no lugar dos feridos, onde ele abria um ferido. O certo é que Foucault narra que nesses dias Damien não blasfemou. Provavelmente não tinha tempo, só tinha tempo de gritar. E isso é um exemplo de pena cruel. Se nós estivéssemos diante dos alunos de graduação, e eu leciono Direitos Humanos para graduação, eu diria que não precisa talvez ler Michel Foucault, o Vigiar e Punir. Pode ver Braveheart, Coração Valente, traduzido assim, em inglês para o português, do Mel Gibson, que narra o processo de independência, ou de a luta pela independência da Escócia. E no final, Mel Gibson é supliciado, até que, verificando o carrasco que ele não vai reconhecer ou não vai pedir perdão, resolve oferecer uma morte mais rápida. Esse tipo de pena
esse tipo de pena já estava vedada em 1689 e é uma das primeiras conquistas. Uma outra conquista importante desse período das declarações também não diz respeito ao trabalho, diz respeito à questão tributária. É a chamada taxação consentida. Eu só aceito ser taxado para custear os serviços do Estado se eu expressamente consentir. É uma forma também de separar as atividades do Parlamento e do Executivo. Essas são as grandes primeiras conquistas desse período que a gente chama de primeiro momento do DH, representado aqui pela Declaração Inglesa de 1689. Estranhamente, os próprios ingleses não dão importância para essa declaração, ou não dão a ela a importância que deveria ter, por ser o primeiro documento. Eles preferem se concentrar em relação à sua atividade legislativa no século XVII a uma lei de 10 anos antes, que é a lei do habeas corpus. Os ingleses elencam a lei do habeas corpus como a mais importante lei do século XVII na Inglaterra. Mas porque os ingleses têm aquela concepção de que os direitos nascem a partir do momento que eles podem ser protegidos. Então, os remédios precedem os direitos. E nessa concepção, eles consideram que a lei do habeas corpus, que garantiu a liberdade de ir e vir, ela é mais importante que a própria Declaração de Direitos de 1689. A segunda é a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América de 1776 e, principalmente, as declarações de duas colônias que a precederam, de Virgínia e de Filadélfia. A Declaração Americana ela tem como característica a introdução no mundo moderno, do conceito moderno, no mundo atual, de democracia. São os americanos que criam essa ideia. A concepção moderna de democracia do governo pelo povo e para o povo, ela está expressa na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. E dizem alguns autores, garante o que é inédito em qualquer texto normativo em qualquer lugar do mundo, que é o chamado direito de revolução, porque ela garante que qualquer povo que não esteja satisfeito com o seu governo, o direito de derrubar, se for preciso. E não há nenhum outro documento normativo, nenhum outro texto com essa envergadura que garanta o direito do Estado ser dissolvido à força, se preciso. E, por fim, ainda no primeiro momento dos direitos humanos, a declaração considerada mais importante, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, francesa de 1789. Ela não traz tantas novidades assim em relação à Declaração de Direitos inglesa. Ela até contém mais direitos, porque ela é de 100 anos depois, um século se passou. A importância da declaração é porque ela é o primeiro documento interno, não tínhamos documentos de direito internacional, a não ser os tratados firmados diretamente entre as nações, bilaterais. Mas ela é o primeiro documento de um Estado soberano em que se reconhece direitos para além dos cidadãos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tem essa denominação exatamente porque ela reconhece alguns direitos como tipo dos cidadãos franceses e outros como próprios de qualquer pessoa, independentemente da sua cidadania dentro da França. Faz isso numa fórmula que é engenhosa. Quando ela quer enunciar um direito próprio dos cidadãos, ela diz que todo cidadão tem direito e enuncia o direito. Quando ela quer enunciar um direito que é de todos, ela enuncia de forma negativa. Ninguém será privado disso, ninguém será privado daquilo e por aí vai. E aí é muito fácil descobrir dentro da declaração o que é de todos e o que é vinculado a direitos de cidadania. E eles compõem o primeiro momento dos direitos humanos. Um momento típico do individualismo. O momento em que o indivíduo é que é o centro dessa discussão e o centro das atenções no que diz respeito à formulação e à existência dos direitos. Existe um segundo momento que eu chamo de um momento para além do direito individual. E ele não começa com um instrumento normativo. Ele começa com o Manifesto Comunista de Marx, ou de Marx e Engels, se nós quisermos incluir como autor o revisor do texto,
de 1848. Tá? O Manifesto, que é a segunda obra mais lida da história do mundo, só perde para a Bíblia, em termos de traduções parece que também, né? Mas o Manifesto, que é encomendado a Marx em outubro ou no outono de 1847 e apresentado no início da primavera de 1848, é o documento, penso eu, que dá origem a essa discussão da existência de direitos que não estão mais vinculados aos indivíduos vistos de forma singular, mas o indivíduo como integrante de um grupo determinado. Tá? Por isso que os direitos sociais, é possível dizer, isso sem nenhum medo de errar, eles nasceram das lutas dos trabalhadores. Não nasceram das lutas dos outros. É a luta daqueles que vivem do trabalho, para usar uma expressão que o Antunes gosta muito no Brasil, né? São aqueles os grupos daqueles que vivem do trabalho que forçaram a criação de direitos que vão para além desse direito meramente individual. O Manifesto é um texto curto, Marx enuncia basicamente como deveria ser o mundo na visão dos trabalhadores. É um texto até poético, começa dizendo assim: o espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. E aí ele enuncia qual é toda a formulação que ele entende que deve orientar a ação da classe trabalhadora. Tá? Mas não é ele o único documento. Nós temos também a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de 1919, também chamada, ou popularmente chamada de Constituição de Weimar, onde ela foi gestada e votada. Tá? Eu digo ainda que nós podemos mencionar desse período a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, de 1891, e a criação do OIT de 1919, coincidindo com a Constituição de Weimar. A encíclica Rerum Novarum, ela dá origem, ou ela dá início à chamada doutrina social da Igreja. Embora a preocupação daquele momento da Igreja Católica me pareça, assim como parece a alguns historiadores, muito mais se contrapor a ameaça forte naquele momento do comunismo do que efetivamente ter um conjunto de direitos que os trabalhadores pudessem fazer ou tornar melhor a vida daqueles que viviam do seu trabalho, a vida dos trabalhadores. Ela é claramente um libelo contra o comunismo e não é isso não é feito de forma disfarçada, é feito de uma maneira aberta. É como se a Igreja Católica dissesse: não precisa de uma discussão à margem da religiosidade para obter uma vida melhor. A Igreja vai proporcionar, ou vai brigar também para proporcionar isso para todos. Tá? Mas não termina aí essa evolução. Existe um terceiro momento que eu vou chamar, aliás, antes do terceiro momento, nós podemos ter o que eu te denominei aqui de momento da consolidação. Tá? E não é um terceiro momento que ele está relacionado aos dois primeiros. A consolidação ocorre em 1948 e se completa, penso eu, em 1966. Inicia em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, por ser uma declaração, não tem força normativa, embora os autores ou os defensores dos direitos humanos, do ponto de vista teórico, a maioria deles, como Comparato, como Pio Vezan, como Cansado Trindade, defendam que, mesmo não havendo força normativa, ela é de cumprimento obrigatório em qualquer Estado. Tanto é que as graves violações de direitos humanos justificam a ação da Organização das Nações Unidas dentro do chamado direito humanitário, independentemente da vontade do país que pratica a grave violação, independentemente do conjunto de instrumentos normativos internacionais que ele ratificou. Basta a grave violação de um direito para que a intervenção se justifique. Nesse caso, então, a doutrina faz coro a uma concepção que é própria das Nações Unidas. Mas a declaração é uma declaração política, não tem força inicialmente, ou do ponto de vista jurídico, estritamente falando, normativa,
e se completa com os dois pactos de 1966. Na verdade, apresentada a declaração, formou-se imediatamente uma comissão para transformar em um instrumento jurídico aquilo que até então era uma declaração que expressava a vontade política dos Estados soberanos. Um deles, o Brasil. É bom registrar. Ocorre que a comissão, dentro da ONU, chegou à conclusão de que não seria possível obter um consenso mínimo para a entrada em vigor do pacto, de qualquer pacto que tratasse de direitos humanos, no plano internacional, porque há um número mínimo de ratificações para que entre em vigor primeiro no plano internacional, e era necessário, eles imaginavam que não se obteria o número necessário se permanecesse o pacto com a mesma estrutura da Declaração Universal, ou seja, com todos os direitos lá enunciados. Porque se nós formos lembrar da classificação, e nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, nós já temos aí duas gerações de direitos humanos, ou como se prefere hoje em dia, duas dimensões de direitos humanos. Nós já temos aí os direitos de liberdade, nós já temos aí os direitos de igualdade. E se chegou à conclusão de que os países do bloco ocidental não ratificariam, em boa medida, um pacto que contemplasse esses dois direitos por conta exatamente da presença dos direitos de igualdade. Chegou-se à conclusão de que os países mais alinhados com a chamada cortina de ferro, estavam sob a guarda ou a orientação da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, jamais ratificariam um pacto que tratasse os direitos de liberdade, porque essa visão não era compatível com o modelo então adotado pela União Soviética e pelos seus, vamos dizer assim, satélites. E chegou-se à seguinte deliberação: não faremos um pacto, faremos dois. E é por isso que pode parecer estranho que eu tenha uma declaração de dois pactos, mas a razão é uma razão pragmática. A necessidade, o que eles queriam era ter pactos que pudessem ser ratificados em quantidade suficiente e entrassem em vigor ambos no plano internacional, independentemente de quem depois iria ratificá-los no plano interno, ou quem depois iria aplicá-los no plano interno. É por isso que nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ambos são de 1966 e consolidam esses dois primeiros momentos na evolução dos direitos humanos. Bem, dentro desse período também temos o que se pode chamar de movimentos regionais. De 1950, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, e no seu texto só trata dos direitos de liberdade, tem protocolo adicional para se discutir os direitos de igualdade. A Convenção Americana de 1969, e também só trata basicamente de direitos de liberdade, da primeira dimensão. A Carta Africana, que é dos três o mais avançado, também a mais antiga, de 1981, já trabalha até com a ideia de interesses difusos, ou de interesses, direitos de terceira geração, embora não necessariamente difusos, mas vinculados ao interesse das nações, interesse público. E, por fim, nós temos, interessando para o Brasil, o Protocolo de São Salvador. O Protocolo de São Salvador, na América Latina, ou no continente americano, melhor dizendo, na totalidade do continente, ele complementa o Pacto de San José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, para usar a denominação oficial. Então, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que trata basicamente dos direitos de liberdade, é o que nós conhecemos como o Pacto de San José da Costa Rica. E o Protocolo de São Salvador é um protocolo adicional ao Pacto de São José e traz os direitos sociais para o continente americano. Hoje em dia, o Protocolo de São Salvador é muito mais discutido nos organismos regionais de proteção dos direitos humanos, como a Convenção, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos e, antes dela, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do que a própria Convenção Americana. Embora, e os defensores da proteção internacional de direitos humanos, às vezes não discutem isso dessa forma mais aberta, embora isso seja reflexo em boa medida do fato de que nós estamos criando e nós estamos
assistindo a formação de governos extremamente autoritários, novamente dentro do continente americano. Então, as discussões estão centradas hoje em dia muito mais em questões como relacionadas à proteção dos grupos vulneráveis do que a proteção da democracia, por conta dos juízes e dos membros da comissão que são indicados por esses mesmos estados. Como disse o pessoal do Itamaraty, nas relações internacionais não há nada além da manutenção e da negociação de interesses. Infelizmente, são organismos que começam a ser instrumentalizados, ou que continuam a ser instrumentalizados, porque em tempos anteriores também foram instrumentalizados. Desvia a discussão e discute muito mais hoje em dia o Protocolo de São Salvador do que o próprio direito previsto no Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil, da mesma forma que a Europa, o continente americano, da mesma forma que o continente europeu, os países optaram também pela mesma fórmula. Uma convenção que trata de direitos de primeira dimensão e um protocolo que vem e traz, agregando os direitos de segunda dimensão. Em 1950 e 1969, acho que isso ainda se justificava, porque ainda havia aquela confusão que se fazia, principalmente dentro do liberalismo, entre direitos humanos e direitos liberais, uma concepção que os direitos liberais eram basicamente os direitos de primeira dimensão ou direitos de liberdade. Uma discussão que depois vai ser rompida, eu vou falar mais lá na frente, agora rapidamente, a partir da nova formulação do liberalismo por John Rawls, em 1970, com a teoria da justiça, 1971, para ser mais preciso, com a teoria da justiça, que ele chama de justiça como equidade, mas que, naquele primeiro momento, prevalecia. Então, os direitos humanos eram confundidos com os direitos que o liberalismo expressamente reconhecia como fundamentais ao ser humano. E esses direitos estavam vinculados à liberdade, e não à igualdade, até porque a igualdade, naquele momento, não era nem levada em consideração para fins de formulação de uma ideia de justiça. Pelo menos não na concepção dos liberais ou daqueles que trabalhavam com uma ideologia ou com uma corrente política de pensamento apropriada para um regime capitalista. Só se trabalhava a igualdade como um valor que poderia levar à justiça, só trabalhavam aqueles que se dedicavam a uma formulação teórica marxista ou assemelhada ao marxismo. O certo é que isso justificava essa divisão. O fato de nós termos, então, dois textos reproduzindo o que aconteceu nos pactos da ONU de 66, o de direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais. E, por fim, nós temos um terceiro momento, que é representado não só pela Carta Africana de Direitos Humanos, e eu coloquei em separado porque ela também expressa um movimento regional que ocorreu na África, mas pela Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, de 1972, e talvez o mais importante em termos de elucidação desse terceiro momento, a Convenção sobre o Direito do Mar, com destaque nesta última, o artigo 136. O artigo 136 da Convenção sobre o Direito do Mar, agora fiquei na dúvida se é sobre o direito ou sobre o direito, espero que esteja certo aí, errado eu falando, mas o artigo 136 é aquele que diz que a fauna e a flora marinha constituem patrimônio de toda a humanidade. É um documento internacional que reconhece a existência dos interesses difusos. E daí a importância, a clareza do dispositivo mostra que nós entramos num terceiro momento para os direitos humanos. Não estamos mais discutindo apenas direitos humanos para indivíduos, não estamos mais apenas discutindo direitos humanos para indivíduos e para as coletividades que se compõem desses indivíduos. Nós estamos discutindo também para aquelas coletividades que não podem ser determinadas, para aquelas coletividades e relativas a direito cujo grau de abstração é tamanho, nós não podemos atribuir a titularidade a ninguém de uma maneira precisa. E eu tenho, às vezes, para nós, isso não é uma novidade, mas eu tenho dito aos meus alunos que a melhor maneira de compreender os interesses difusos
é pensar não nos seus titulares, e sim no direito em si. Nós caracterizamos como difusos aqueles direitos que são relevantes e que precisam de proteção contra uma apropriação indevida por indivíduos ou normalmente por grupos econômicos. E que por não terem uma titularidade ou porque não tinham uma titularidade certa, ficavam à mercê da atuação exclusiva do Estado. O Estado, se pretendesse proteger ou tentava tutelar o interesse, se ele não conseguisse, aquele interesse ficava sem proteção nenhuma. É a proteção ao meio ambiente, proteção a essas questões, né?